Cardzão bolado do UFC nessa semana, agora sábado, no sábado dessa semana, no final, né? No final de semana agora. Bora ver os palpites, como quem que vai lutar, bora ver. Através do canal do Moicano, né? Erro. Raul Rosa Júnior vence Rob Fuente. Não tem como, irmão. Tá no roteiro, porra. Próxima luta da noite, Caio Borralho versus Renier de Haider. Beleza, vamos começar aqui com Caio Borralho. São 17 vitórias e 2 derrotas, 33 anos, 5 vitórias por nocaute, 4 finalizações e 8 decisões. Um cartel muito bom no UFC. 7 vitórias e 1 derrota. O que acontece? Pra mim, é uma das grandes esperanças de cinturão nessa categoria de 84 quilos. Ele tem boas vitórias, ele já é testado. Não dá pra dizer nem que ele é uma promessa a mais. Ele já tá ali no topo da categoria. E ele já venceu nomes como Gerald Cannonier, já venceu Abus Magomedov e Michael Oleksiejczuk, tá? Então, é um cara que é conhecido pela estratégia. Perdeu a última luta pro Imavov na França. Não foi uma noite favorável pros brasileiros. O Ruff também perdeu e depois venceu, da mesma forma que foi o Prats. Então, parece que vai ter muita responsabilidade o Caio Borralho, porque todo mundo venceu, todo mundo voltou das derrotas, agora é a vez dele. Será que ele vai vencer o Renier DRD? Quem que é o Renier DRD? São 21 vitórias e 3 derrotas. É um cara com 4 vitórias por nocaute, 14 finalizações e tem um cartel de 4-1 no UFC. Perdeu pro Brandon Allen, o cara com mais gás dessa parada, o gaizeiro DRD, irmão, cansou, mas os sinais estavam todos lá. Ele que luta na categoria de 84 quilos, tava pesando 100 e caralhada de quilo, tinha feito 5 lutas em um ano e acabou descansando absurdamente nessa luta do Brandon Allen, tá? Lembrando, ele tem uma boa joelhada e tem um bom jiu-jitsu. Meu take aqui é simples, tá? Eu acho que vai ser uma luta fácil pro Caio Borralho. Todo mundo vai me criticar. Isso aqui vai ser uma luta fácil pro Caio Borralho. Caio Borralho, melhor em pé. Caio Borralho, melhor de gás. Caio Borralho tem um bom jiu-jitsu. Eu não sei se o jiu-jitsu em si é tão bom quanto o DRD, mas o DRD só tem uma arma contra o Caio Borralho, que são aquelas joelhadas que ele pegou o Bonical, aquela joelhada de encontro que ele pegou o Whittaker. Ele não vai conseguir fazer contra o Caio Borralho. O Caio Borralho mais rápido, mais ágil. A gente viu que o Caio teve problemas contra o Imavov, mas o Imavov é muito bom de boxe, muito bom de contragolpe. Não é o caso do DRD. Além dele cansar, ele usa aquela joelhada ali para poder ficar no clinch, só que ele aceita cair por baixo. Ele aceita cair por baixo e ele tenta botar aqueles triângulos invertidos, que inclusive ele quase conseguiu contra o Brandon Allen, mas o Caio realmente é um cara muito estratégico. O que falta para mim no Caio foi o que faltou contra o Imavov, que é um senso de urgência, tá? Então, quando a luta estava muito parelha, faltava aquele senso de urgência. Mas nessa luta não vai ser isso, porque o DRD não é um atacante. Ele joga na defensiva. É um cara do grappling que não tem boas entradas de queda, velho. Então, deixa eu falar para você, uma luta absolutamente tranquila para o Caio Borralho. Pode me cobrar depois. Caio Borralho vence com extrema tranquilidade. Eu acho que serão 3 rounds, então eu vejo uma decisão, tá? Não vejo também o Caio entrando na guarda dele para tentar fazer jiu-jitsu. Também o DRD deve ter trabalhado bastante no gás, que foi o que faltou para ele, né? Não sabemos se ele vai conseguir melhorar o gás dele, mas ele deve ter trabalhado, então eu vejo essa luta indo para decisão. O Caio, em bastante entrevistas, tem falado que vai nocautear o DRD. Isso é uma coisa que pode acontecer também. Ele disse que o DRD é parecido com o Paul Craig. Eu discordo um pouco. Dá pra ver que são 2 caras que são do jiu-jitsu e não tem a parte em pé refinada, mas o Paul Craig ainda era muito pior, né? O Paul Craig em pé era muito pior do que o DRD. Então eu não sei se ele vai conseguir nocautear, mas tá claro que ele vai manter a luta em pé. Então, se tá claro que ele vai manter a luta em pé, isso aí vai pra decisão, porque quando o DRD sentir, ele vai se jogar pra baixo. Eu não sei se o Caio vai entrar na guarda, tá? Nem pra finalizar com TKO. Então eu vou de Caio Borralho por decisão com maior tranquilidade e seguridade social, porra! Escuta o calvo, velho. É Borralho por decisão, não tem erro. Escuta, porra! E agora, meu brother, chegou o main event do povo, a luta que estão todos aguardando. Max Holloway versus Charles Oliveira. 2 caras que são absolutas legendas do esporte. Um dos maiores pesos-penas de toda a história, Max Holloway. Venceu José Aldo, venceu o próprio Charles Oliveira na categoria de 66 quilos. Teve lutas duríssimas contra o Volkanovski, um cara que tá no UFC desde os 21 anos, nunca perdeu a competitividade, já disputou o cinturão interino da categoria de cima, já venceu o BMF nocauteando o Justin Gay, e do outro lado o Charles Oliveira, um menino que virou um leão entre os leões. Charles Oliveira, uma lenda no Brasil, um cara que todos amam
pelo carisma, pela história e pelas performances, andando pra frente sempre num time gigantesco. Antes de falar sobre os dois atletas, eu quero falar sobre o cinturão do BMF. Começou como uma brincadeira entre o Nate Diaz e o Jorge Masvidal e depois foi passando de mão em mão até chegar nos verdadeiros BMF dessa parada. Essa luta resume o que é ser um bad motherfucker. Essa que é a verdade. Um desses dois caras merece o cinturão. E a gente vai começar falando pelo Max Holloway. São 12 vitórias por nocaute, 2 vitórias por finalização e 13 decisões. Um cartel simplesmente de 23 vitórias e 8 derrotas. Ele só perdeu para os maiores do esporte: Conor McGregor, Dustin Poirier, Volkanovski e Topuria. Cara, imagine você só ter perdido para esses caras. Então isso mostra a qualidade do Max Holloway. Do outro lado, a gente tem Charles Oliveira. Um cartel de 36 vitórias e 11 derrotas. São 10 vitórias por nocaute, 22 finalizações. Somente no UFC são 24 vitórias, 11 derrotas e 1 no contest. Ele que vem de uma linda vitória pro Matheus Gamrot no UFC Rio. Ainda digo mais, uma noite especial lá no Rio, em que o Charles venceria qualquer um. Ali não ia ter pra Fiziev, não ia ter pra ninguém. Ele realmente deu uma performance absurda, finalizando o Matheus Gamrot no segundo round. Charles Oliveira é outro cara desse, meu brother. Perdeu só pro Ilia Topuria, Arman Tsarukyan, Islam Makhachev, e antes dele se achar na categoria de 70 quilos, ele perdeu para uns caras nada a ver, meio Paul Felder, Ricardo Lamas, Max Holloway, Anthony Pettis, Frank Edgar. Querendo ou não, ele teve muitas derrotas na categoria 66 quilos, mas desde que se encontrou, quando subiu pro peso de 70 quilos, ele meteu uma sequência absurda e ele se tornou um dos caras favoritos dos fãs, não só pelas vitórias, pelas derrotas, mas pela superação e pela personalidade. Cara, é impressionante. Esse cara aí fez uma revolução no MMA. Todo mundo hoje em dia conhece o Charles Oliveira. E o take que eu tenho pra falar dessa luta é o seguinte: as pessoas amam eles igualmente, são campeões, são pessoas que levam o esporte para cima e tem, parece que o mesmo background, o mesmo carisma. É isso que eu vejo. Eu vejo o Max Holloway sendo o Charles Oliveira do Avaí e eu vejo o Charles Oliveira sendo o Max Holloway do Brasil. Por isso que é tão importante esse cinturão do BMF terminar na mão de um desses dois. Acho muito legal e seria também o segundo cinturão que os dois vão conquistar, né? Porque eles já foram campeões lineares e oficiais do UFC. E o BMF, no caso, o Max Holloway já tem, mas o Charles Oliveira seria uma grande conquista na carreira dele, tá? Max Holloway melhor em pé, tem mais volume de jogo. As últimas lutas dele, ele mostrou que ele tá com mais poder de nocaute, ele tá nocauteando. Antigamente ele ganhava as lutas no volume, mas na própria luta contra o Justin Gaethje ele nocauteou absurdamente. Contra o zumbi coreano ele nocauteou absurdamente. Então, me parece que com essa mudança de categoria ele tá com mais poder de nocaute. Charles Oliveira, a gente também não pode tirar o poder de nocaute dele, mas ele é um cara mais estacionário. A gente viu na luta contra o Topuria andando pra frente, a cabeça sempre parada, não movimenta tanto a cabeça, usando o frontal, usando os chutes. Eu acredito que vai ser um lutão, mas infelizmente eu vejo o Max Holloway vencendo. Eu não sei se o Charles Oliveira vai conseguir derrubar ele em pé. Eu acho que o Max Holloway tem mais qualidade, é melhor em... O que eu acho falho no jogo do Charles, mano, é que ele fica muito exposto com aquela guarda. Eu não sei se é guarda de Muay Thai que ele faz, mano. Ele fica aqui assim, ó. Mano, ele toma muito direto na boca, mano. Ele toma muito direto, mano. Você tá louco, mano. Mano, ele se aproximou. Ele dá umas aproximadas dos caras, mano. Que ele pede pra tomar murro na cara, velho. Tipo assim, cê é louco, ele é a lenda do esporte, né, mano? Mas ele dá umas vaciladas às vezes, velho. Pé do que o Charles. A gente viu na luta contra o Topuria. Ele estava atingindo bastante o Elias Topuria. Mas, independente, eu não vou escolher um vencedor aqui. O que vencer vai estar de bom tamanho. Se você falasse, Moicano, tem que colocar dinheiro, eu colocaria no Max Holloway minha grana. Porém, eu vou estar torcendo pro Charles Oliveira. E o que importa é que a gente vai estar assistindo isso aqui em live, meu brother. Estaremos ao vivo, live ao Exatamente. Vivo do Bad Motherfucker dessa parada. Espero que essa live seja a maior live que a gente já teve aqui. Vamos fazer uma torcida absurda pelo Charles Oliveira. E por último, eu queria falar um pouco só dos nossos patrocinadores. Pera aí, né, Moicano?